voltamos aqui, pessoal, com o nosso Espaço Heráclito. A gente continua a falar com o escritor e tradutor argentino Alejandro Mansilla. Autor, nesse caso, nessa altura da nossa conversa, nós estamos falando sobre esse livro aqui, o La Mansione, ou A Mansão, que foi publicado pelo Alejandro em 2010 pela editora Malvario, argentina. Alejandro, como eu falei antes aqui, ao término do primeiro bloco, a dimensão do corpo é muito importante aqui na sua obra, e sobretudo nesse livro. E o livro tem um sugestivo título de A Mansão. A mansão, esse corpo construído, digamos, esse corpo construído da casa, tem relação com essa corporeidade de que a gente estava falando ou não? Como é que você poderia contextualizar esse livro para nós? Totalmente. Hay un parangón entre el título del romance, de la novela, con, bueno, hay una construcción, se habla sobre una remodelación de un antiguo palacio en las afueras de la ciudad de Córdoba, pero en realidad, mientras el magnate, el protagonista de la novela, hace una remodelación y una construcción nueva de esa supuesta mansión, él se va reconstruyendo y va construyendo habitaciones mentales, psicológicas, de acuerdo al encuentro, en este caso sensuales, porque la mansión es la búsqueda del real identitario a través de la sensualidad. Es una novela que habla de la polaridad, entonces hablamos de la espiritualidad en el más alto nivel y después lo confronto con relaciones, con escenas eróticas muy fuertes, donde él descubre y se puede encontrar como entidad en la búsqueda de sí mismo. Isso é interessante porque o Alejandro falou aqui para nós de uma polaridade, ou seja, uma polaridade, América do Sul, colonizada pela Igreja Católica, essa polaridade entre corpo e alma é muito pungente, é muito forte e é muito extremada. Mas é interessante que, justamente em La Mansione, o que eu senti como leitor, e aqui pergunto ao escritor se ele concordaria com essa leitura que eu faço da obra dele, é que não há uma culpabilidade, uma noção de culpa e vergonha e alheamento do corpo. O corpo é uma dimensão da espiritualidade, então essa separação, essa cisão entre corpo e espiritualidade, corpo e alma, na verdade não é posta. A personagem, ela se descobre nas experiências de construção da mansão, ao mesmo tempo em que ela também relaciona essas experiências com o seu corpo. E isso tem uma conotação sexual forte. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse aspecto, Alejandro. Sí, totalmente, porque además es muy profundo el tema. La Mansión termina admitiendo de que no hay hombres y mujeres, no hay separación, somos una entidad espiritual en descubrimiento constante, el aprendizaje de uno mismo no termina nunca. Entonces, ¿para qué perder tanto tiempo en la culpa, en la acusación, en el dolor que implica el juicio? Entonces, hay una naturalidad de repente muy fría y por ahí muy cruel, pero eso sería, estaríamos juzgando las escenas. Yo creo que no es tan así, pero es una novela dura, es fuerte, te confronta con la carne, pero también con el espíritu. Y yo he tenido, mira, Flavio, los lectores me han comentado de que les ha llegado profundamente a la emoción. Entonces eso es muy importante, que haya llegado el personaje y que no lo hayan juzgado por sus actos carnales, ¿no? Porque no se queda en la carnalidad, es una búsqueda y va más allá. La mansión para mí, si hay palabras, es trascendencia del espíritu e la unicidade. Mas eu perguntaria nesse sentido. As buscas se dão por intermédio da sexualidade. Sim. E é como se ao alcançar esse ápice de orgasmo, esse êxtase, ele também tocasse uma relação que transcendesse esse prazer fugaz, essa coisa passageira do sexo, e buscasse... Como é que entra essa dimensão de espiritualidade? Ela tem interferência direta na narrativa, Alejandro? Bueno, como narrativa juego a la polaridad. En el discurso, por ejemplo, paso del castellano culto al vulgar, todo el tiempo.
Então, há uma modulação de voz, há personagens de classes sociais diferentes que convivem. Si bien el narrador es uno, la voz, hay dos voces opuestas, absolutamente, porque me interesaba también confrontar la cultura europea francesa, porque el magnate es un francés. Ou seja, ele traz aportes das suas próprias experiências aqui para a constituição do livro. Exactamente. El personaje trae su cultura europea y se confronta con esta supuesta simplicidad cordobesa, pero aquí en Córdoba, en esa ciudad, es donde él descubre lo que no encontró en todo el mundo. En la simpleza de personajes, digamos, rústicos, él descubre lo que venía buscando toda la vida. Isso é interessante porque se aqui eu faço um aporte, escutando o escritor, eu vou pensando, fazendo ligações entre as temáticas e a vida que o Alejandro foi descrevendo até chegar ao Brasil, ao Mato Grosso. Vocês viram que ele falou então que há um choque de culturas, porque o magnata, a protagonista do romance, é um francês, que tem um choque com essa falta, digamos, entre aspas, falta de cultura no sentido da formalidade, no sentido do requinte que havia na Europa. E se nós pensarmos, então, que depois o próprio Alejandro foi se estabelecer no Mato Grosso, que é em grande medida um local ermo, não que, pelo amor de Deus, os matogrossenses que estiverem assistindo ao Espaço Heráclito não queiram ouvir de mim que o Mato Grosso é todo rústico, mas é um local extremamente distinto dessa formação europeia. Você utilizou esses choques culturais, essas vozes diferentes para confeccionar, então, isso também foi uma forma de descoberta? No, bueno, mi experiencia en Mato Grosso viene cuando ya estaba terminada la mansión y por publicarse. Comprobó, digamos, ese choque. Ese shock que tuvo el magnate, lo viví en carne propia, tanto que yo decía, ¿qué estoy haciendo en este lugar? Antes de continuar con este comentario, quiero agradecer al profesor Alexandre Furtado de la Universidad de Recife, que ha hecho un comentario muy interesante sobre la mansión. Y él, siempre la lectura del otro, cómo ayuda a completar lo que uno cree que sabe, porque el escritor al final termina siendo el que menos sabe del libro, ¿no? Porque los lectores son los que terminan de escribir, ellos continúan. No hay división, volviendo al tema de Mato Grosso y París. Sí, a simple vista parece que hay, pero como ya no somos ni hombres ni mujeres, tampoco hay cultos y rústicos. Somos el uno, con mayúsculas, pero hay que tratar de ver esa unicidad. Es por medio del dejarse fluir, del dejar la cultura, entre comillas, ¿no? Entendi. Ou seja, é interessante perceber, pessoal, que quando o Alejandro fala dessa unicidade, dessa busca por uma totalidade, por uma experiência de conhecimento, ele parte, olhem que interessante essa questão que ele vem colocando. A princípio, a personagem se vê chocada, porque a sua identidade, seja sexual, seja experimental, seja a sua própria identidade mais tênue como homem, é posta em xeque, ou seja, a sociedade é alheia àquilo que a personagem quer viver. Depois desse transcurso que a personagem se descobre múltipla, ela tenta buscar algo uno, uma integração novamente. E eu estou fazendo essa observação porque como o nosso programa tem o nome de Espaço Heráclito, e aí a gente tem a retomada da dialética, desses caminhos contraditórios, a personagem parece que vai percorrendo um caminho de integração. A princípio ela se afasta do mundo porque ela se vê muito distinta. E ao se descobrir distinta, ela depois vai encontrar tudo aquilo que se assemelha a ela. Essa integração. Poderia fazer essa leitura, Alejandro? Sim, totalmente. Me parece muito bem. Olha, é bem interessante. O Alejandro, eu vou falar isso para vocês novamente aqui ao fim do programa, ele pode ser encontrado ali no Facebook. Aliás, foi dessa forma que nós nos conhecemos, nós nos pusemos em contato aqui pouco antes, no final do primeiro semestre. Nós começamos a conversar e a gente começou a fazer uma série de projetos. Se houver tempo, a gente vai falar sobre um trabalho de tradução conjunta que a gente vem fazendo. Mas o Alejandro participa muito ativamente ali da rede social, posta fragmentos das suas narrativas. E após a mansão, La Mansione,
ele vem agora com um novo livro que está para ser publicado, pessoal, na Argentina no próximo mês. Esse novo livro, eu tenho aqui a capa dele, porque ele será publicado agora em outubro, em 4 locais, e o Alejandro vai comentar conosco. Ele se chama La hija del jardín, ou seja, a filha do jardim, para fazer uma tradução literalíssima aqui. Eu confesso a vocês, quem já viu o cartaz daquele filme, a menina, a mulher com o brinco de pérola, com algo bela, vocês vão entender aqui minha ironia, Scarlett Johansson, que encarna a personagem ali, a capa desse livro, que é muito bonita, me lembra a mulher com o brinco de pérola. E esse é o último livro do Alejandro, um livro que o Alejandro já me disse que dá ainda mais corpo à sua obra, ele se reconhece ainda com mais força como um artista criador a partir desse livro, e vai ser lançado agora em outubro, em primeiro lugar em Córdoba, que é a cidade dele. Alejandro, quais vão ser os dias de lançamento e em quais cidades vão se dar os lanzamientos? Perfecto. La hija del jardín es lanzada el miércoles 2 de octubre. 2 de outubro. 2 de octubre en la ciudad de Córdoba. Claro, na sua cidade natal, en primer y lugar. Y ahí está el equipo Luces del Alma trabajando en la organización del evento, lanzamiento, nacimiento de esta hija del jardín. Y publicada por Antigua, la editorial Antigua de Argentina, Buenos Aires. La editora Antigua. Juan Manuel Corbeta, editor, que mira, tiene una historia maravillosa este libro porque ha sido premiado, tiene el tercer premio del Premio Fernando Lara de Sevilla, España, quedó como tercer finalista. Eu faço uma observação aqui, porque os leitores brasileiros poderiam perguntar, mas se o livro ainda não foi publicado, como é que ele já foi premiado na Espanha? Isso é importante. A nossa tradição aqui no Brasil é a de haver concursos, os maiores aqui do Brasil, Portugal Telecom, Prêmio Jabuti, para livros já publicados. Ali na Espanha, se dá justamente o contrário. O livro do Alejandro primeiro disputou o Prêmio Fernando Lara, e o Alejandro está colocando aqui, que é um dos prêmios espanhóis mais prestigiados em termos de literatura. Então ele disputou esse prêmio, ficou em terceiro lugar no Prêmio Fernando Lara, e agora é que vai ser publicado ali na Argentina. Pero lo maravilloso que Editorial Antigua estaba dispuesta a publicarla a la hija del jardín antes de todo este evento del premio. Entonces yo voy a estar infinitamente agradecido siempre a la familia Corbeta de la Editorial Antigua por este lanzamiento. Y te sigo comentando. Primero, el 2 de octubre en Córdoba. El viernes 4 de octubre en la Capital Federal, en el Museo Roca. Vocês falam Capital Federal, ou seja, en Buenos Aires. En Buenos Aires. El sábado 5 con Soledad Castro Virasoro, nuestra amiga, escritora y guionista, en la ciudad de Chivilcoy. Y el día martes 8 de octubre con la gente de Rosario, voy a estar con el grupo de la gente de Rosario presentándola, e já me estou voltando para São Paulo. Bom, eu não posso me furtar a fazer esse comentário, vocês veem. O Alejandro, um escritor aqui importante, um escritor que vem se firmando no cenário aqui sul-americano e também no cenário europeu, porque ele já foi premiado ali na Espanha. São 4 lançamentos para a Filha do Jardim. Nós, escritores, os leitores brasileiros, pensamos, veja a diferença, gente, da malha literária argentina para a nossa. Nós temos escritores maravilhosos, mas a nossa literatura como sistema literário ainda fica muito a desejar quando comparada com toda essa estrutura. Alejandro está com uma rede de distribuição, uma rede de divulgação enorme. Ele estava comentando para mim que já há até lista de procura do livro, não é verdade, Alejandro? Así es. Se ha generado mucha expectativa con La hija del jardín. Es un libro angelado, lleno de luz, es un libro fuerte, profundo. Yo estoy muy feliz con La hija del jardín. E já que nós estávamos falando aqui da mansão, quais são as proximidades entre a mansão e a Filha do Jardim, e quando você sente que se distanciou e tomou outro corpo a sua literatura nesse livro? Bueno, La hija del jardín yo la continué escribiendo en Mato Grosso. Olha que interessante. Y ahí empieza la magia. Esa gente de Yusimeira, esa gente de Santa Elvira, no sabía quién era yo. Yo vivía ahí, estaba alugando una pequeña casa
y me veían escribir. Entonces no sabían que yo era director de cine o que me dedicaba a la moda. Y al que se animaba a preguntar, porque es gente muy discreta, no es para nada invasiva, yo le decía, soy escritor. Y ellos fueron los que construyeron el escritor. Ese año de gente que me rodeaba pensándome como escritor. Yo creo que el pensamiento, no es que creo, es así, tal cual. Creo que con el pensamiento uno crea una masa crítica. Entonces, esas 600, 700 personas que vivían en Jucimeira... Nossa, era un municipio muy pequeño. Muy pequeño, muy pequeño. Cuando se hacía referencia a ese extranjero que vivía ahí, es el escritor. Y yo les agradezco, yo estoy profundamente agradecido a esa gente, porque construyeron en alguna sutileza, en alguna dimensión, y me dieron fuerza también para ser escritor, porque escribir es entregar la vida y es ver la estrella y seguirla. Y esa gente que yo, con el amor del mundo, le digo inocente, esa inocente gente, con todo el respeto que ellos me merecen, voy a estar agradecido siempre, porque ellos ayudaron a crear esto. Después, bueno, se suma Corbeta con Antigua, los diferentes lugares que me van a estar recibiendo en la Argentina para lanzar La hija del jardín. Pero mira qué curioso, La hija del jardín se desarrolla en la Italia del 1700 y del 1800. ¿Se vería como, digamos, una novela histórica? A simple vista parece una novela histórica, pero en realidad es un libro mágico. Tá. Abarca la historia. E por mágico, mais uma vez, você vem falando dessa abertura para a espiritualidade, é isso? Toda mi obra intenta estar bañada con la espiritualidad. Pero qué curioso, en Mato Grosso hacía 40 y pico de grados y mis personajes se morían de frío, pasaban frío en el invierno Tem europeo. uma tensão entre realidade e ficção. Y realmente el heroísmo que encarnan los personajes de La hija del jardín es gracias también a Mato Grosso. ¿Por qué? Porque yo lo hablaba con Adriana Gualtieri, una escritora argentina. Yo le decía, ¿por qué Tru, que es uno de los personajes más queridos de La hija del jardín, toma esta decisión heroica? Porque realmente hay un personaje que se roba el libro, que se llama Tru, es una doncella, que toma una decisión drástica. Claro, yo no me daba cuenta y me dice Adriana, Alejandro, sos vos que tomó una decisión drástica en irte a Mato Grosso a vivir. Entonces, claro, en ese sentido es autobiográfica. Todo acto artístico es autobiográfico porque el artista, en este caso el escritor, tiene que estar a la altura de las circunstancias. Mas quando eu remonto ao título, A Filha do Jardim, que relação isso tem com a história e como vem a dimensão de uma experiência histórica com a espiritualidade? Como é que você vincularia esses dois polos, o histórico e o espiritual, que são supostamente distantes? Yo amo a Jorge Luis Borges. É a sua maior influência ali da literatura argentina? Yo lo admiro, no sé, supongo que sí, claro, estamos totalmente... ¿Qué escritor no está influenciado por Borges? Pelo Borges. Amo también la obra de Adolfo Bioy Casares, pero por ejemplo me gusta lo estrictamente histórico de Marguerite Yourcenar, por ejemplo. Pero dentro de la literatura fantástica, esto que suceda dentro de un contexto histórico, algo que se supone que es sobrenatural o que no existe, eso me parece fascinante. Y es lo que, a ver, a mí me gusta escribir aquello que me gusta leer sobre temas que a mí me gustan como lector. Y siempre como lector me ha gustado la literatura fantástica, esta cosa. Bueno, Borges es el gran maestro, pero también está Italo Calvino, hay grandes escritores. Entonces intenté hacerlo y me fue bien, porque estoy muy conforme con el trabajo, pero claro, para que vaya bien hay que entregarle la vida. Eu fico pensando nisso, esses dias relendo Kafka, ali na Metamorfose, existe uma parte da metamorfose do Gregor Samsa para um inseto, e depois há toda uma iluminação de um contexto que até então ficava com as convenções abafando e sufocando as relações de opressão, as relações de exploração. O Saramago, por exemplo, esse grande escritor português,
usa metáforas interessantes como da cegueira branca, no ensaio sobre a cegueira, ou da impossibilidade de morrer, para depois iluminar relações historicamente concebidas. Quais seriam as decorrências sociais de não se poder morrer? Ou de que todos ficassem com uma cegueira branca? Eu faço essa relação e penso nisso porque qual é que tipo de invasão, entre aspas, sobrenatural ocorre e se essa sobrenaturalidade que vem até a narrativa, ela tem ela dá à história uma outra iluminação? Bueno, La hija del jardín como subtítulo tiene un libro para no morir. Son tiene dos elementos que es, por un lado la metamorfosis y el otro el hecho de no morir. Parece extraño, pero si uno revisa la tradición literaria, Ovidio, vos lees la metamorfosis de Ovidio y vos lees 3 versos de él y el hecho de la metamorfosis es lo más natural del mundo y nosotros mismos, si uno presta atención, morimos y nacemos varias veces en esta experiencia como Alejandro o como Flavio. Entonces, la metamorfosis es el hecho más natural, que era, digamos, yo empecé con mucha inocencia a escribirlo, yo decía, ¿esto será creíble? Y termina siendo porque es creíble, no por un mérito literario o técnico mío. Mas ela tem a personagem tem alguma relação com o reino vegetal, a filha do Totalmente, jardim? totalmente. Qual é essa relação, Alejandro? Totalmente. No te puedo decir porque sería... Eu estou vendo que você está driblando a pergunta. Vos aqui, de certa querés ir maneira. al secreto del libro. Pero, a ver, mis personajes buscan la eternidad, algunos por el camino bien conocido de la reencarnación, pero hay otros que utilizan el camino del no morir. Entonces, É uma decisão das personagens? todo es una decisión. La vida es una decisión. Y el personaje femenino, la que no muestra el rostro... Ah, tá. Eu volto a mostrar aqui. Claro, ó, porque há corte da mulher, da personagem aqui, e não se mostra o rosto dela, né? Sí, tengo un amigo que me dice, ¿por qué no muestra el rostro esa mujer? ¿Por qué tiene esa tapa ese libro? Pero yo la encuentro justa porque ella no tiene rostro, ella ha sufrido un accidente con el fuego, quedó desfigurada y también todo su cuerpo ha quedado calcinado. Y desde ese horror, desde ese dolor, ella opta por la trascendencia. Olha, No te puedo decir los caminos, Flavio, porque tenés que leer la novela. olha, pessoal, o Alejandro, a gente não vai ter muito tempo para desenvolver isso. Eu estarei no próximo mês na Feira Literária de Frankfurt, representando a minha obra, O Evangelho segundo Talião, e a editora Universo, que é a editora pela qual eu publiquei essa primeira obra. O Alejandro vem traduzindo para o espanhol o meu livro, e a gente ia tentar falar alguma coisa mais sobre isso, mas obviamente que nós queríamos dar ênfase aqui a todo esse trabalho fantástico, magnífico do Alejandro, essa opção. É muito interessante ver essa construção de uma figura literária, desde opções de abandonar determinadas esferas de trabalho em que ele era reconhecido, tinha um padrão de vida muito interessante, para se dedicar efetivamente à literatura, efetiva e totalmente à literatura. Alejandro, eu quero agradecer profundamente a sua presença, muita sorte no lançamento ali, espero que quando você publicar aqui no Brasil, você voltará aqui ao Espaço Heráclito. Muito obrigado pela tua presença. Muchas gracias, Flavio Ricardo. Muchas gracias. Pessoal, então nós estamos terminando aqui por hoje o nosso Espaço Heráclito. Até a próxima semana, às 7 horas, ao vivo, aqui na nossa TV Geração Z. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.